Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês em mais uma aula de Direito Administrativo 3, onde nós vamos finalizar o conteúdo do estudo do processo administrativo e nessa aula nós vamos estudar o processo administrativo disciplinar e na próxima aula, que compõe a nossa próxima quinzena de estudo remoto, eu vou apresentar para vocês alguns trechos da Lei 8.112, que é o regime jurídico único dos servidores federais e que norteia, que é a base para a elaboração dos regimes jurídicos únicos dos outros entes da administração. Então, eu vou falar um pouco sobre isso durante a aula, mas vocês vão poder conferir na aula seguinte uns tópicos. Eu vou projetar para vocês a tela, onde eu vejo no portal da presidência a Lei 8.112, e aí nós vamos discutir um pouco de prazo, vamos discutir um pouco das aplicações das sanções no âmbito da administração pública federal, e aí vocês vão conseguir visualizar isso um pouco melhor. Já deixo claro que nós vamos estudar aqui nessa aula de agora a base do processo administrativo disciplinar, que vai se repetir, claro, porque a gente estuda princípios baseados na Constituição. Esses princípios vão se repetir nos regimes jurídicos de todos os entes da administração, mas cada ente tem o seu próprio regime jurídico, que vai ditar prazos, formas, tempos e os métodos e os procedimentos, melhor dizendo, do processo administrativo disciplinar. Então, nós vamos estudar a base. Na aula seguinte, nós vamos estudar, ainda que en passant, a Lei 8.112, para vocês conseguirem visualizar um pouco disso na administração pública federal. Ok? Lembrando, então, que nós vamos falar aqui sobre as bases do processo administrativo disciplinar. Pois bem, o que é o processo administrativo disciplinar, pessoal? É um instrumento, ou seja, é um método, é a forma que a administração pública tem de expor os motivos, expor as razões através da prática reiterada de atos e, ao final, buscar a punição ou buscar a responsabilização de um servidor público que eventualmente tenha cometido alguma das faltas que o regime jurídico único impõe àquele servidor que não cumpre com o seu dever funcional. Um pouco sobre os servidores públicos para vocês lembrarem. Nós estamos falando aqui, pessoal, dos servidores estatutários. E o que são servidores estatutários? Vocês que já estão estudando direito do trabalho já perceberam que as regras trabalhistas, as regras da consolidação das leis do trabalho, não se aplicam em sua ampla maioria aos servidores públicos, porque os servidores públicos têm um regime jurídico próprio, que nós costumamos chamar de regime jurídico único, ou RJU. Esse Estatuto dos Servidores é a base da forma de provimento dos cargos na administração pública, de responsabilização do servidor, das penas que podem ser aplicadas aos servidores públicos. E quando nós não temos um regime jurídico, a gente não consegue enxergar as formas de responsabilização do servidor, como se dá no processo administrativo disciplinar. Então, quando a gente fala de processo administrativo disciplinar, vocês têm que ter em mente a estrutura dos cargos, a estrutura do funcionalismo público, para entenderem que o regime jurídico único de cada ente da administração é que vai prever as formas de responsabilização dos servidores. Então, nós não estamos falando de direito do trabalho, nós estamos falando de direito administrativo, e estamos falando do processo através do qual, através da prática de atos reiterados, ou seja, o procedimento, esse processo vai conter esses procedimentos de verificação de uma falta funcional de um servidor e, posteriormente, dentro da apuração da responsabilidade desse servidor no âmbito do processo administrativo disciplinar, a administração vai decidir se pune conforme as regras da lei ou se não pune aquele servidor conforme as regras da lei. Vocês já sabem que os servidores públicos gozam de estabilidade no âmbito da administração pública e essa estabilidade ela é rompida
quando algumas das faltas funcionais ou uma das faltas funcionais previstas no regime jurídico respectivo é que vão ocasionar ou não a perda desse cargo. Então as pessoas pensam que ao serem aprovadas no concurso público não podem ser demitidas. Isso não é verdade. A demissão é uma das penas que podem ser aplicadas ao servidor público, dependendo da gravidade do ato. Mas a gente vai ver isso um pouco agora e também na aula seguinte. Ok? Então, o processo é a forma que a administração tem de, ao final, conseguir a responsabilização do servidor através de, por conta de algum fato que ele tenha praticado, que tenha contrariado a disposição do regime jurídico único. O fundamento do processo administrativo disciplinar é o sistema disciplinar da administração pública. Esse sistema disciplinar vocês vão encontrar no regime jurídico único, vocês vão encontrar no Estatuto do Servidor de cada ente da administração, como nós vamos ver na Lei 8.112 um pouco mais para frente. Nós já estudamos no processo administrativo geral, na teoria geral do processo administrativo, que o Estado, ao mesmo tempo que ele é parte, ele também é o juiz. Então, a obrigação do Estado no processo administrativo disciplinar é zelar pela correção, legitimidade de atuação de seus agentes, de modo que, quando o Estado tem notícia de que o servidor praticou alguma conduta ilícita ou alguma conduta contrária ao que se espera do servidor público, a administração tem o poder e o dever jurídico de restaurar a legalidade e punir os infratores. Então, o servidor público não pode fazer o que ele quer. Ele tem que, com base no princípio da legalidade, atuar de acordo com aquilo que a lei prescreve. Se ele não atua de acordo com o que a lei prescreve, ele vai sofrer as sanções no âmbito do processo administrativo disciplinar. A base normativa, portanto, do processo administrativo disciplinar é o regime jurídico de cada ente. Da administração pública federal é a Lei 8.112. A Lei 8.112 é o Estatuto dos Servidores, e nós vamos ver na aula seguinte que existe um título específico ao regime disciplinar dos servidores públicos. O Estado de Minas Gerais também tem uma lei que estabelece o Estatuto dos Servidores. Cada município também tem, caso adote o sistema jurídico estatutário e não o seletista. Vocês devem lembrar disso lá do estudo dos servidores públicos. Quando o município adota o sistema estatutário, também vai ter uma lei municipal que regula a base do regime disciplinar dos servidores públicos. Então, cada ente tem autonomia, cada pessoa federativa tem a sua autonomia para estabelecer o seu estatuto funcional. Normalmente, quando o sistema estatutário, ele repete ou então ele segue a base da Lei 8.112. Por isso que o meu objetivo é a gente estudar um pouco da Lei 8.112 na próxima aula. Beleza? Qual que é o objeto do processo administrativo disciplinar? O objeto é a averiguação da existência de alguma infração funcional por parte dos servidores, qualquer que seja o nível de gravidade. Então, quando a administração, através dos seus agentes, tem notícia de que algum servidor praticou um ato ilícito, ou seja, um ato contrário àquilo que deveria praticar com base no princípio da legalidade, é dever da administração instaurar um processo administrativo disciplinar, de acordo com a forma que nós vamos estudar já já. Essa averiguação das faltas dos servidores é um poder-dever da administração. Então, quando tem notícia de uma irregularidade, a administração não pode deixar de apurar, de averiguar e de indicar qual vai ser a punição aplicável ao servidor, cuja mais grave é a pena de demissão, que a gente vai conhecer mais para frente. Beleza? E como funciona, pessoal, o processo administrativo disciplinar? O processo administrativo disciplinar, ele é normalmente conhecido como PAD, PAD, então eu vou adotar essa denominação aqui, o PAD. O processo administrativo disciplinar é um sistema que engloba um primeiro momento de sindicância, ou seja, de um processo inquisitório, onde não há contemplação do contraditório e da ampla defesa, e a administração instaura essa sindicância, ou seja, esse início do processo administrativo, quando a administração não tem certeza acerca da autoria, da materialidade e do elo que liga essa prática de um ato a um determinado servidor. Então, quando a administração não tem certeza
de que foi o servidor X que praticou o ato ilícito Y, ela se utiliza da sindicância administrativa para apurar esses indícios que ela tem do cometimento de uma infração, para aí sim gerar um processo administrativo disciplinar. Então, pessoal, deem uma olhada nessa ilustração que eu fiz para vocês. A sindicância é um processo inquisitório. Deem uma olhada aqui. A sindicância é um processo inquisitório e um processo preparatório que vai analisar se há infração funcional, quem praticou essa infração funcional e o elemento subjetivo com o que se conduziu o responsável, ou o agente da administração que praticou esse ato ilícito, ou seja, um ato que contraria as suas obrigações dispostas em lei e que de fato foi aquele servidor. Existindo indícios de que esse servidor praticou esse determinado ato, a administração aí sim vai instaurar o processo administrativo disciplinar, que deve privilegiar o contraditório e a ampla defesa, e vai perseguir todas essas etapas que estão estabelecidas aqui, para que finalmente o servidor seja responsabilizado ou não pela infração que cometeu. Então a sindicância é um processo preparatório, um processo inquisitório, ou seja, ele não vai contemplar o contraditório e a ampla defesa necessariamente, à semelhança do que acontece no inquérito policial e no inquérito civil no âmbito do Ministério Público, e vai apurar os indícios de autoria, de materialidade, e esse elo que liga esse determinado servidor que em tese praticou um ato ilícito e em seguida vai resultar na instauração de um processo administrativo disciplinar, aí sim com o privilégio do contraditório e da ampla defesa. Então, já que vimos essa ilustração, vamos estudar um pouco da sindicância. A sindicância é um meio sumário que se utiliza a administração pública para sigilosa ou publicamente, coindiciados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas do serviço público, as quais, uma vez confirmadas, vão fornecer elementos concretos para a imediata abertura de um processo administrativo contra o servidor público responsável. Então perceba que a sindicância é um processo preparatório de natureza inquisitória que vai ser instaurado pela administração pública quando não há certeza da autoria e da materialidade desse fato ilícito que foi praticado. Essa é a denominação que normalmente os estatutos se utilizam para denominar esse procedimento preparatório. Então, a sindicância vai permitir uma apuração preliminar sobre a existência de eventual ilícito funcional. Então, ela vai analisar a existência da infração, a autoria e o elemento subjetivo que motivou ou que conduziu o responsável na prática desse ato. Ele é de natureza inquisitória, ele é um procedimento preparatório e o princípio da publicidade no âmbito do inquérito, ele é relativizado. Porque uma vez que não é o objetivo da administração punir ninguém dentro de uma sindicância, porque a sindicância é que vai dar origem ao processo administrativo, que aí sim vai propor uma punição àquele servidor público, àquele agente público que praticou um ato ilícito, o princípio da publicidade é relativizado, porque o papel da administração é apurar preliminarmente aquele fato que foi noticiado a ela como irregular ou como ilícito, ok? Mas é importante deixar registrado que mesmo no âmbito da sindicância, a administração deve garantir ao defensor do investigado, ou seja, os advogados do investigado, mesmo no processo inquisitório, mesmo na sindicância, os advogados têm direito a ter acesso amplo aos elementos de prova pertinentes ao direito de defesa. Então, dentro da sindicância, é direito dos advogados terem acesso a todos os atos que são praticados, se assim o agente quiser e se assim o advogado também quiser. Então a administração, ela pode dar ampla publicidade, ela pode estabelecer o contraditório e a ampla defesa, e nós vamos ver no processo administrativo disciplinar na instância federal, na esfera federal, que da sindicância
podem resultar duas punições, sem a necessidade de abrir um processo administrativo disciplinar, que é a punição de advertência e que é a punição de suspensão de até 30 dias. Mas mesmo que essas punições sejam aplicadas somente no âmbito da sindicância, deve ser instaurado o contraditório e a ampla defesa. Se da sindicância resultar alguma penalidade, seja ela as únicas possíveis no processo administrativo disciplinar federal, a suspensão e a advertência, suspensão até 30 dias e a advertência, necessariamente deve haver o contraditório e a ampla defesa ainda na sindicância, ok? Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Vamos entrar então no processo disciplinar principal. Uma vez que a sindicância forma o seu convencimento, a sindicância, melhor dizendo, ela estabelece os indícios de autoria e de materialidade acerca de um ato ilícito que foi praticado, ela pode ser arquivada ou ela pode ocasionar a abertura de um processo administrativo disciplinar para que aí sim, com base no contraditório e na ampla defesa, a administração consiga, assim, aplicar a penalidade prevista em lei para aquele servidor. Então, o processo administrativo disciplinar principal, ou simplesmente o PAD, ele é todo aquele que tenha por objeto a apuração de ilícito funcional e, quando for o caso, a aplicação da respectiva sanção. Esse processo é litigioso, então necessariamente tem que haver restauração do contraditório e da ampla defesa. Ele é acusatório e é definitivo, que exige a incidência do contraditório e da ampla defesa e, claro, do devido processo legal. Agora, uma observação quanto às denúncias ou às notícias de irregularidade que são levadas até a administração. Em regra, as denúncias anônimas não são apuradas pela administração ou não são motivo de abertura de um processo administrativo disciplinar. Porém, isso tem sido mitigado nos últimos anos porque o objetivo da administração com o processo administrativo disciplinar é resguardar a administração pública, é resguardar o erário, é resguardar a coletividade. Então, isso tem sido mitigado e tem sido permitido que a administração instaure um processo administrativo disciplinar a partir de uma denúncia anônima, caso essa denúncia anônima se revista de um mínimo de aceitabilidade, de seriedade, e aí sim vai servir como motivação para a instauração de um processo administrativo disciplinar pela autoridade competente. Claro que, se não houver certeza quanto à autoria e materialidade, a administração pode instaurar de início um processo de sindicância. Então vejam, a sindicância não é essencial. Só vai ser instaurada a sindicância se a administração não tiver certeza da autoria e da materialidade. Não tendo certeza da autoria e da materialidade, aí sim vai ser instaurada uma sindicância para posteriormente ser instaurado um processo administrativo disciplinar se a conclusão da sindicância não for o arquivamento, ok? Quem é responsável pela condução dos trabalhos de uma sindicância e do processo administrativo disciplinar é uma comissão nomeada pela autoridade competente. O prefeito municipal de Ubá, por exemplo, quando recebe uma notícia de uma irregularidade praticada por um de seus servidores, vai nomear uma comissão de servidores, de acordo com as regras do próprio estatuto do município de Ubá, que aí vai processar e julgar, melhor dizendo, vai processar a sindicância, vai processar o processo administrativo disciplinar, podendo ser a mesma comissão ou não, dependendo do regime jurídico, dependendo do estatuto, e aí sim vai resultar na abertura do PAD e ao final do PAD vai gerar uma decisão administrativa da autoridade competente. Então, qual que é o procedimento no processo administrativo disciplinar? Ele é deflagrado com a instauração, e essa instauração é um ato administrativo que vai elencar todos os elementos relativos à infração funcional que está sendo investigada. Ela vai indicar a instauração, o ato de instauração vai indicar o servidor acusado, a época que ocorreu esse fato investigado e tudo que possa permitir o direito de defesa e o direito de defesa por parte do acusado. Então, a instauração é um ato administrativo da autoridade competente que vai elencar tudo aquilo que foi investigado na sindicância para que sirva como elemento de instauração do processo, mas mais que isso,
vai permitir o conhecimento daquele servidor que está sendo investigado a respeito do que ele está sendo investigado, ok? Então, o primeiro ato é a instauração. O segundo ato é a instrução, ou a fase de instrução, onde a administração vai praticar todos os atos determinados no processo, determinados no estatuto jurídico, que vão respaldar a indicação de que a infração foi cometida pelo servidor. Então, todos os meios de provas legais são admitidos, em especial aqueles previstos no estatuto, como a oitiva de testemunhas, a oitiva de peritos, a elaboração de a juntada de provas documentais, enfim, todas as provas admitidas em direito que vão possibilitar o alcance da solução daquele fato e a indicação inequívoca de que foi aquele servidor que praticou um determinado ato ilícito. A administração, logo após a instauração, vai promover a citação do servidor para acompanhar a produção das provas, porque só assim vai estar inaugurado o contraditório. Então, a citação começa quando a administração determina quais são as provas que serão produzidas no âmbito daquele processo administrativo. O servidor ele pode comparecer sozinho aos atos instrutórios ou na companhia de um advogado munido da respectiva procuração. Depois da instrução, é instaurado o momento de defesa do servidor. Depois que todas as provas são colhidas, o servidor vai elaborar o seu instrumento de defesa, vai elaborar todas as razões de defesa da prática daqueles atos e pode requerer a produção de novas provas ou não, desde que a administração entenda que aquelas provas que já constam dos autos não são suficientes para sustentar as razões que são invocadas pelo servidor na sua peça de defesa, ok? Lembrando que, uma vez que o servidor não é encontrado ou não apresente a sua defesa, o servidor investigado, a administração deve nomear um servidor que vai figurar como defensor dativo. Ao contrário do que alguns colegas colocaram nas respostas da última atividade, não é defensor público, ok? Não é a figura de um advogado, é um defensor dativo, é um servidor público que vai ser destacado daquela administração, daquele ente, para promover a defesa dativa do servidor. Ok? E depois que o servidor promove a sua defesa, apresenta a sua defesa escrita, a comissão que foi nomeada pela autoridade competente vai elaborar um relatório, e esse relatório vai constar todos os elementos de convicção daquela comissão, indicando ao final a sua conclusão e recomendando à autoridade competente qual vai ser a decisão com base no estatuto aplicável àquele caso concreto. Então, a comissão vai pegar a lei, vai pegar o estatuto, o regimento jurídico da administração, vai verificar todas as provas colhidas e vai verificar e vai cruzar os dados. Quais são os elementos que foram colhidos no caso concreto que se amoldam àqueles tipos previstos na lei. Então, se for um ato grave, por exemplo, o regime jurídico vai indicar quais são as punições cabíveis no caso de um fato grave apurado por uma comissão de processo administrativo disciplinar, como a gente vai ver na próxima aula no regime jurídico federal. Depois da elaboração desse relatório, ele é encaminhado à autoridade administrativa competente que vai proferir a sua decisão final. Essa decisão final também é um ato administrativo, que para ser válido e eficaz, precisa estar dotado de todos os seus requisitos de validade. Ou seja, tem que ser proferido pela autoridade competente, na forma escrita, a finalidade correta de decisão a partir das conclusões da comissão, o objeto e a motivação. Mas aí eu pergunto a vocês, a administração ou o administrador competente, a autoridade competente, melhor dizendo, tem que seguir a conclusão da comissão do processo administrativo disciplinar? A resposta é não. A administração ou segue a conclusão aplicando a penalidade que foi sugerida pela comissão, ou ele discorda e motiva o seu ato elencando nessa decisão todos os elementos de convicção baseados nas provas que foram colhidas que permitem à administração decidir diferentemente do que a comissão sugeriu. Então, quem aplica a penalidade não é a comissão. A comissão sugere a aplicação da penalidade e o gestor
ou o chefe ou a autoridade competente, ele vai decidir de acordo com os elementos de prova que ele considera relevantes. Então ele pode concordar ou não, desde que essa decisão que não concorde com a decisão da comissão, com o relatório da comissão, elenque os seus próprios fundamentos. Ok? O último ponto, pessoal, que é importante frisar é o Instituto da Prescrição Intercorrente. O que é a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo? A administração, pela lei, pelo regime jurídico, tem certos prazos, como a gente vai ver na próxima aula, para praticar os seus atos, para instaurar o procedimento, para decidir, para a comissão de sindicância trabalhar. E durante o período em que esses atos são praticados, durante o período que a lei prevê, os prazos de prescrição ficam suspensos. Ok? Então, desde a instauração, a prescrição punitiva do Estado fica suspensa, prescrição punitiva administrativa, fica suspensa até que os trabalhos da comissão sejam concluídos. Contudo, se a administração não observa os prazos previstos no Estatuto, não observa os prazos previstos, ela pode, o investigado pode alegar a prescrição intercorrente, que significa a volta da contagem do prazo prescricional a partir do momento que a administração frustrou o prazo que a própria lei lhe confere para praticar um determinado ato. A gente vai ver na próxima aula, por exemplo, que o gestor ou a autoridade tem 20 dias para decidir depois que o relatório é elaborado. Se a administração não decide em 20 dias, o prazo prescricional volta a correr. Por isso que é chamado de prescrição intercorrente. Ok? Na próxima aula, então, nós vamos fazer a leitura juntos de alguns artigos da Lei 8.112 para vocês compreenderem melhor como funciona o processo administrativo disciplinar no âmbito da administração pública federal. Ok? Um abraço, até a próxima.